É inegável a semelhança entre as cidades de Buenos Aires e Paris. Embora sejam localizadas a mais de 11.000 km de distância uma da outra, são vários elementos que as aproximam. Convidamos a todos a viajar junto conosco nesse vídeo e conhecer quais são os elementos que tornam essas cidades tão semelhantes. Quando passamos por essas cidades, mesmo que virtualmente através de vídeos ou estudos, é notável a quantidade de elementos que mostram o quão parecidas essas cidades são. Seja por sua forma física, representada no seu traçado urbano e na padronização de fachadas, ou pela intensa atividade cultural expressa por suas casas de shows e museus, existem vários elementos marcantes e mesmo sutilezas que as tornem únicas. Durante sua fundação como aldeia, até meados do século XVIII, a cidade de Paris foi crescendo e expandindo de forma desordenada, reflexo do contexto histórico e social que vivia a população. Por problemas políticos e revoltas, a cidade passou por uma grande transformação quando o Barão Haussmann assumiu como prefeito da cidade e realizou uma grande operação urbana, com o intuito de evitar futuros levantes revolucionários e melhorar condições sanitárias, evitando novas epidemias. Criou-se uma série de intervenções na cidade, redesenhando-a como a Paris que conhecemos atualmente. De forma semelhante, a cidade de Buenos Aires apresenta sua transformação a partir das duas últimas décadas do século XIX, onde deixa de ter o caráter de cidade colonial de modelo hispânico. Com a chegada de um grande contingente de imigrantes europeus e com o desejo da elite dominante que governava o país, Buenos Aires converteu-se em uma urbanização física e cultural, nitidamente europeia. Como a maioria dos arquitetos e urbanistas eram estrangeiros ou argentinos formados no exterior, essa remodelação urbana seguiu os princípios elaborados no plano proposto por Haussmann em Paris. Assim como Paris, Buenos Aires seguiu os planos de reestruturação que concentravam-se em ornamentação, higiene e ordem. Dentre os estilos utilizados, teve a preponderância da escola francesa, com algumas influências italianas e neoclássicas. No caso de Paris, o início era uma cidade medieval, onde as pessoas viviam muito amontoadas, né? E quando ela deixa de ser a cidade medieval, ela vai passar pelo seu primeiro plano de expansão. E Buenos Aires também, no seu plano de expansão, né, ela vai estar recebendo bastante influência de Paris. Em ambas as cidades, percebemos que um elemento determinante em sua formação foram as operações urbanas, que tinham como principais propostas ornamentação, higiene e ordem. Eles têm uma semelhança muito grande em termos de desenho urbano, que é facilmente perceptível pelos seus mapas. Bom, uma das pessoas responsáveis pelo atual desenho urbano e também da forma da paisagem da cidade de Paris foi George Eugene Haussmann. Tais transformações ocorreram no período que ele foi prefeito do antigo departamento do Sena, entre 1853 e 1870. Bom, durante seu governo, ele implantou a reforma urbana da cidade de Paris, determinadas por Napoleão III. E isso fez com que ele se tornasse muito conhecido tanto na história do urbanismo, como também na história das cidades. O plano incluiu o aperfeiçoamento do sistema de esgoto, a implantação de espaços verdes, a criação de equipamentos públicos e, sobretudo, a demolição de cerca de 19.000 prédios históricos e a construção de aproximadamente outros 34.000 novos. As antigas ruas foram substituídas por amplas avenidas e bulevares de arquitetura eclética e neoclássica, em tons pastéis, alinhados e dentro de proporções uniformizadas. Entre as intervenções realizadas, uma das mais célebres é a Place de l'Étoile,
local onde foi construído o Arco do Triunfo e de onde irradiam-se 12 amplas avenidas. Em seu perímetro, observam-se os edifícios que foram erguidos entre 1860 e 1868 sobre os escombros da antiga cidade. São ruas retilíneas, ruas longas, retilíneas, que evidenciam sempre um monumento. E aí essa uniformidade das fachadas, elas dão destaque a esse monumento. E também essa questão era proposital porque as ruas retilíneas elas facilitariam a marcha de batalhões, né? Então o que fica claro, né, no traçado da Paris de Haussmann, né, é que através dos bulevares a gente vai conseguir uma largura de rua bastante ampla, que vai quebrar com aquela questão do medieval onde tudo está amontoado. Além das grandes avenidas, Haussmann criou grandes quarteirões, criou também vários parques, inspirados no Hyde Park de Londres, e também novas e ousadas estações, é o caso da Gare do Norte e da Gare de Leste. Uma das propostas de Haussmann era interligar as estações ferroviárias parisienses por via férrea, mas o que foi implementado foi o seu acesso facilitado, conectando-as com eixos importantes. E essas gares elas estão localizadas em pontos bastante estratégicos, né? Em relação a uma atender a região norte, a outra atender a região leste, até porque esse sistema de transporte ele não é só nacional, ele é internacional. E para se chegar até essas gares, foram construídos de início, foram projetados e construídos os bulevares. E depois esse sistema ele veio ser complementado com a rede de metrô. A gente percebe que essas transformações foram um marco referencial, né, para o desenvolvimento e remodelação de outras cidades, e em parte por conta do desenvolvimento econômico e da industrialização, né, que ocorria em diversas regiões do planeta, como também pela influência cultural e intelectual que possuía a cidade de Paris. Esta influência ideológica e cultural é nitidamente notada na remodelação e reestruturação da cidade de Buenos Aires, que tem em Paris o paradigma da modernidade urbana para a época. O principal responsável pela intervenção urbana em Buenos Aires foi o intendente da capital, Torquato de Alvear, que designou Juan Antonio Buschiazzo como arquiteto municipal, realizando boa parte do seu plano, transformando o centro de Buenos Aires e deixando um vestígio profundo em alguns bairros. Este plano ele consistia em algumas premissas. A primeira, a abertura da Avenida de Mayo, em uma via de 30 metros de largura, cortando em dois o coração do centro da cidade. Posteriormente, se converteria no primeiro bulevar da cidade de Buenos Aires. Outra intervenção foi a remodelação da Praça de Mayo, que reafirmou a sua centralidade para o centro da cidade. E também a implantação de praças e do traçado de parques, principalmente nos bairros da Recoleta e de Palermo. Ela liga a Casa Rosada, a Praça de Maio, a Praça do Congresso, e para que ela fosse construída foram feitas várias apropriações, com a intenção de construir essa grande avenida larga nos modelos dos boulevards de Paris. Então as duas elas vão estar orientadas dentro de um conceito de ornamentação, ordem e higiene. A construção da Avenida de Mayo é uma prova contundente de que as transformações da cidade tinham como exemplo a cidade de Paris. O principal objetivo era prever o futuro crescimento da cidade, propondo a abertura de vias e também de vias diagonais. A gente tem semelhanças entre Paris e Buenos Aires, que são os monumentos e marcos arquitetônicos que são presentes nas duas. Nós temos o traçado da cidade, que a gente percebe as quadrículas. Temos também fachadas que são semelhantes, tanto em estilo como em cores. E outra questão é o verde, que é muito presente nas duas cidades, tanto na arborização das ruas como na criação de parques e praças. Embora observamos tantas semelhanças, a gente vê pequenas sutilezas que as diferenciam. Enquanto a Avenida Opéra
foi traçada no sentido diagonal, criando um nexo ali, né, entre o setor do Museu do Louvre e o edifício desenhado por Garnier. A Avenida de Majo foi desenhada como uma linha reta para unir o tradicional espaço da Praça de Majo, que foi totalmente reformada, enquadrado aí, né, pelo Palácio do Governo. E aí a gente observando o mapa de Paris e Buenos Aires, você percebe uma semelhança muito grande, onde você vai perceber as quadrículas e essas quadrículas depois sendo desconstruídas, sendo rompidas através de planos urbanos que aconteceram para o desenvolvimento da cidade. Outro marco muito semelhante da cidade de Buenos Aires com Paris é o bairro da Recoleta, que também é conhecido como a Petit Paris de Buenos Aires, onde foram implantados diversos prédios imponentes, né, com influência da arquitetura europeia e também uma forte preponderância francesa. Em ambas as cidades é possível observar tais intervenções visitando alguns mirantes dos seus principais pontos turísticos, como é o caso do Palácio Barolo, que está localizado na cidade de Buenos Aires, e é onde temos uma ótima vista da cidade, né, a aproximadamente 100 metros de altura. E em Paris, um ótimo local para poder observar essas intervenções propostas por Haussmann é visitando o mirante da Torre Eiffel. E é um local de muito turismo, de muita procura, onde você pode observar a cidade de cima e o Arco do Triunfo também, embora ele seja mais baixo do que a Torre Eiffel, a gente também pode observar a cidade de cima do Arco do Triunfo. Em ambas as cidades, havia um desejo de transformação da paisagem, abandonando suas características medievais ou coloniais, criando o embelezamento de fachadas de edifícios e implantação de vários monumentos. Em Paris, Haussmann inseriu a uniformidade da arquitetura nas fachadas e instalação de monumentos em praças e nas ruas mais importantes de Paris, com o objetivo de enobrecer a cidade. Em Paris a gente percebe, né, uma presença muito grande dos marcos, né, arquitetônicos, monumentos, que eles foram inclusive evidenciados no plano do Haussmann, onde se dá ênfase a uma perspectiva. E isso daí é bastante interessante, porque muitas vezes a gente até não tem muita consciência desses elementos, né, e o que ele está provocando na gente. Sua influência pode ser encontrada em toda a cidade e especialmente no Boulevard de Haussmann. Os edifícios passam a ter leis de padronização para as fachadas, em grande parte de estilo eclético. Sua altura padrão não ultrapassa 20 metros, com 5 a 7 andares de arenito branco e típicos balcões parisienses. A gente vai vendo que andar por andar ele vai se diferenciando, sendo que os andares mais baixos são mais detalhados, mais requintados, e os andares mais altos eles vão perdendo esses detalhes. Em Buenos Aires, ao caminhar pela Avenida de Majo, pode observar as fachadas dos edifícios com mesclas de diferentes estilos arquitetônicos, como o neoclássico, o Art Nouveau e principalmente o eclético. Alguns dos destaques são as imponentes cúpulas, as estátuas e figuras que sobressaem nos edifícios. E são todos esses elementos que a gente consegue notar a forte influência dos países europeus e principalmente pela França. Além desta uniformidade das fachadas e quarteirões, pode-se observar em ambas as cidades uma arquitetura bastante similar, representada principalmente por vários palácios em Paris e alguns prédios mais simples construídos em Buenos Aires. A gente percebe que algumas construções eram planejadas de forma mais luxuosas, transgredindo as normas, né, que na Europa eram mais rígidas e também mais duras. Além do urbanismo e da arquitetura, hoje a relação intensa entre Paris e o clima romântico que paira pela cidade também está presente em Buenos Aires. A gente tem as casas de show de Paris e em Buenos Aires nós temos as casas de tango, né, que é com muitas variações, inclusive, de espetáculos.
E em ambas as cidades a gente encontra também uma vida cultural em termos de museus bastante intensa e diversificada. Então isso é muito semelhante entre as duas cidades e onde os museus são muito frequentados tanto pelo turista como pela população local. Ao visitar essas duas cidades, o mais dia ou menos dia, o turista acaba mergulhando e vivenciando o cotidiano dessas cidades, conhecendo um museu ou um centro cultural, né? Ou mesmo realizando uma pequena refeição ou uma pausa para um café em algum de seus cafés tradicionais. Praticamente é indiscutível a semelhança entre essas duas cidades, mas são suas diferenças que as tornam tão especiais. Eu considero uma experiência única de Paris passear pelas margens do Sena. Então essa convivência com o rio fazendo parte da cidade, é uma coisa que a gente não está acostumado aqui. Bom, outra experiência imperdível é poder ver a cidade do alto, né, seja num local que tem uma topografia que permita, né, como é o caso da Sacré-Cœur, ou também sobre os diversos monumentos que a gente tem ali, né, altos, como o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, né, e principalmente a gente conseguia observar dali o pôr do sol e o anoitecer, né, que a gente vai vendo toda essa mudança de cores do céu, né, essa transição e as luzes começando a acender, e que, na minha opinião, é uma experiência fascinante. Buenos Aires ele tem as características de bairros também que são diferentes. Então a gente tem o bairro de San Telmo, onde nós temos uma efervescência artística, tem a feira de antiguidades, que é bastante frequentada, bastante movimentada e que é um bairro com características mais antigas. E temos o bairro da Recoleta, que se contrapõe a ele, que apesar de ser também um lugar bastante efervescente, já é uma área mais nova, né, da cidade. Então a gente consegue vivenciar, né, diferentes emoções dependendo do bairro que a gente está. E a gente percebe, né, que são diversas particularidades que existem nessas cidades que as tornam únicas, né? Seja pelos pontos turísticos mais emblemáticos da cidade de Paris, como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, ou pelo glamour e romantismo, né, de suas avenidas, o que não encontramos em outra cidade do planeta. Assim como em Buenos Aires, onde temos a paixão e dramatização de shows de tango pelas ruas, o calor do sangue latino, a paixão, né, ardente pelo futebol e também pela intensa e impactante vida que observamos nas ruas, né, e que tornam a cidade de Buenos Aires uma cidade também única no mundo, né. Então, o que a gente consegue perceber, né, disso tudo é que se Paris, né, é a cidade do amor, com certeza Buenos Aires é a cidade da paixão. Estamos terminando nosso vídeo de hoje. Deixem aqui nos comentários o que mais vocês gostariam de saber, né, sobre essas duas cidades e também qual foi a percepção que vocês tiveram quando visitaram alguma delas. Também vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, curtam ele, inscrevam-se no nosso canal e sigam nas redes sociais. Até o próximo vídeo, viajando junto com o Pé de Viagem.